Olá, bom dia, Deus abençoe a todos vocês, graça e paz a todos que nos assistem agora. Meu nome é Wilson Vidal, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Gandu. Já me encontro aqui há 20 anos pastoreando a igreja e louvo a Deus por esta igreja que tem sido realmente uma companheira, um parceiro na obra de Deus. Quero estar compartilhando com você nessa manhã. Um texto se encontra lá no livro de São Marcos, capítulo 2, alguns versículos estaremos lendo, que nos diz assim, versículo 2, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. O versículo 4 diz, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado exatamente no ponto correspondente do local onde ele se encontrava, e fazendo um buraco nele, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, estão perdoados teus pecados. Amém. Estamos diante de um texto em que a Bíblia relata Jesus, uma multidão e mais os discípulos. Mas o texto traz de uma forma muito clara a atitude de 4 homens carregando o paralítico. Jesus, quando chega em Cafarnaum, aproveita a oportunidade e começa a pregar numa casa, possivelmente seja na casa dos discípulos, em um dos discípulos. Quando Jesus começa a pregar a palavra, estavam todos rodeados, assistindo, ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que um paralítico é levado por 4 homens. Só que na trajetória até conseguir encontrar Jesus, apresentar o paralítico a Jesus, a Bíblia nos diz, irmãos, que eles encontraram dificuldades. Mas eles não desistiram de levar o paralítico até Jesus. Eu quero dizer a você que está nos vendo agora, que as dificuldades elas existem mesmo na nossa vida. Seja qual for a área da vida, nós encontraremos dificuldades, problemas, situações difíceis. Como, por exemplo, ao que o mundo está enfrentando hoje, que é esse vírus. Coronavírus é um desafio hoje para a ciência, a tecnologia, enfim, para os estudiosos, cientistas. Até então não tem encontrado uma fórmula, uma vacina que combata realmente, definitivamente, o coronavírus. É um desafio de todo brasileiro e principalmente para o povo de Deus. Porque nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Diz Paulo que a nossa guerra é espiritual. Pois bem, querido, precisamos olhar para cima e ver que a resposta vem de lá. É hora de poder entender que esse homem, que a Bíblia está relatando como um paralítico, estava sendo levado por 4. Percebe-se que a prontidão desses 4 homens em levar esse paralítico é uma atitude que nós devemos ter também frente aos momentos ou às situações de outras pessoas que se encontram tanto quanto esse paralítico. A sociedade hoje, ela está precisando, na verdade, de homens como esses 4, que a Bíblia fala que levou o paralítico até Jesus. Os paralíticos, ou melhor, as 4 homens pegam esse paralítico e percebem a necessidade de Jesus curá-lo, porque eles tinham ciência de que Jesus podia curar este homem. É isso que eu quero falar para você nesta manhã, nessa tarde, a hora que está assistindo esse vídeo, que o remédio quem tem é Jesus. Existe, na verdade, milhões de pessoas que hoje estão precisando da sua ajuda, que está precisando da sua parceria, como este homem que estava dominado por uma paralisia, preso dentro deste mundo, que precisou de alguém para conduzir ele até Jesus. Então você precisa entender que Deus também chamou você para uma missão, e essa missão é ajudar as pessoas, colaborar com elas. Estamos em um mundo, e principalmente agora, em que todos estão como um paralelo
vivendo a mesma situação. O coronavírus tanto atingiu como o grande, o empresário, como também aquele mais simples homem que está precisando ou precisa do trabalho deste empresário. Mas de forma que agora nós precisamos entender que é de mãos unidas como aqueles 4 homens que nós vamos colocar o problema diante de Deus. E o problema diante de Deus é um gigante que as grandes potências mundiais não resolveram ainda. Nós precisamos entender que unidos nós conseguiremos levar o problema à UTI de Jesus. Precisamos entender que Deus tem a resposta. E o que Deus mais quer nesse momento é que se faça o que foi feito com o paralítico. É que nossas atitudes sejam como aqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus. A Bíblia nos diz que quando Jesus olha para o paralítico, ele diz: perdoados são os teus pecados. Percebe-se que aqui o diagnóstico de Jesus não foi a paralisia do físico dele, mas a paralisia que estava dentro dele, que era o pecado. A nossa sociedade precisa entender que o momento hoje é de um arrependimento, é de confissão de pecado. O mundo precisa entender que a resposta de Deus ele tem para este problema que enfrenta a humanidade. Mas a humanidade, as pessoas precisam entender que você e eu, todos nós precisamos derramarmos em lágrimas diante do altar de Deus e pedir perdão, pedir misericórdia, pedir realmente que Ele trate conosco, nos levando a uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. O paralítico então é diagnosticado por Jesus. As pessoas que estavam em volta ali naquele momento apenas assistiam o que aquele homem estava fazendo. Aquele homem estava sobre a cama. Era notório ali que o que ele mais precisava no momento era a restauração do seu físico. Mas Deus não olha, meu querido irmão, presta atenção. Deus não olha como o homem olha. Os olhos de Deus é muito mais profundo. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para dentro dele e diz: perdoados são os teus pecados. A maior necessidade do ser humano não está nas questões materiais, emocionais, mas na questão espiritual. Por isso que a humanidade, por isso que o mundo hoje, por isso que o Brasil hoje está sofrendo por conta justamente do pecado. Então nesta hora que você está nos assistindo, entenda e faça um autodiagnóstico em sua vida, faça uma introspectiva agora e perceba onde está o problema. Talvez seu problema está justamente na insensibilidade de perceber o pecado em sua vida, na sua história. Confesse a Deus e deixe, e você vai ver o que foi feito na vida desse paralítico aqui, também será feito na sua vida. Jesus, quando olhou e perdoou o pecado, não deixou o homem sair carregado pelos 4 homens que o trouxe. Mas a Bíblia nos diz que Jesus olhou para ele e disse: perdoados são os teus pecados, e depois despede ele: pega o teu leito e anda, vá para sua casa, vá embora. Jesus, ele cura o homem, certo? Da lepra, chamado pecado, o maior mal na vida de um ser humano, mas também cura do físico. E essa matéria aqui é justamente o que está acontecendo. Está acontecendo um mal hoje sobre o Brasil, sobre o mundo, por consequência do pecado. Então é necessário que você se arrependa, que eu me arrependa, que nós nos unimos, certo? Para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa nação, na nossa família, na minha vida, na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deixe essa palavra para uma reflexão e para que realmente Deus, pelo Espírito Santo, te convença de que você precisa realmente voltar-se para Ele. Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.